rapaziada, é um prazer ter você aqui conosco. A gente vai fazer uma aula agora sobre o livro Por que Avaliar, Como Avaliar, da Ilza Martins Santana. É isso mesmo, esse livro que é tão importante aí na sua prova. Sendo assim, eu quero pedir para que você que está chegando aqui pela primeira vez, não conhece as nossas redes sociais, faça um favorzinho, tá bom? Você que está assistindo essa aula aqui pelo canal do YouTube, não conhece as nossas redes sociais ainda, olha aí, o nosso Instagram, @mentorizar, é bem simples, tá bom? De se achar. Jogou no Google Mentorizar, você nos encontra também, tá? Então é bem fácil de achar a gente aí. Vai ser um prazer ter você aqui conosco nas redes sociais. Não deixe também de nos acompanhar lá pelo nosso site. Às vezes a gente coloca alguns conteúdos gratuitos. Você que de repente está chegando aqui pela primeira vez, conhecendo o Mentorizar, lá no nosso site a gente disponibiliza conteúdos, mapas mentais, resumos totalmente gratuitos para que você possa usufruir do nosso conteúdo, conhecer um pouco do nosso trabalho, tá? E se você está aqui pelo canal do YouTube, não esqueça de ativar o sininho para receber as notificações que acontecem aqui, né, no nosso canal do YouTube. Belezinha? Agora eu vou fazer o seguinte: eu vou chamar o nosso diretor aqui para que ele coloque a nossa vinheta e após a vinheta a gente vai trabalhar o conteúdo que a gente preparou para hoje, tá? Vamos resolver 10 questões sobre esse livro tão importante, Por que Avaliar, Como Avaliar, da Ilza Martins Santana. Esse meu livro está bem velhinho aqui, mas a gente tem aí uma edição mais atualizada, ok? Então vamos praticar questões, é isso aí. O nosso objetivo de hoje é somente resolver questões. Obviamente que a gente vai falar da teoria, mas é uma aula preparada para resolver questões e mostrar como isso cai no concurso da Aeronáutica, no concurso da Marinha, em outros concursos também que podem trazer esse assunto aí, beleza? O diretor já quer que eu passe aqui para começar logo a aula, mas vamos lá. Diretor, chama o intervalo aí, chama a nossa vinheta, você bebe uma água. É isso aí, galerinha. Agora que você já bebeu uma água, já respirou, tirou todos os seus desvios de atenção aí, está totalmente focado aqui. Você que é nossa aluna da mentoria, você já recebeu essas questões anteriormente. Você que é do canal aqui do YouTube, está vendo essa aula? As questões dessa aula estão disponíveis no link aqui embaixo, tá, desse vídeo. Você vai poder clicar e vai baixar essas questões aí para você poder também acompanhar. E aí, o que eu sugiro? Pause o vídeo, pare um pouquinho, tente resolver para depois conferir aqui a nossa correção, beleza? Vamos para a aula, vamos para a correção. Diz assim, ó, essa questãozinha aqui boa, tá? Para a gente poder trabalhar. Antigamente, o quadro de apoio surgiu, né? Em 2013, se eu não me engano, ele comprova. Mas o quadro de temporários da Marinha, né, sempre teve, por exemplo, provas, né? Uma prova muito característica da vida militar, da vida história naval. O quadro de temporários da aeronáutica atualmente é somente por meio de seleção de título, né, por prova de título. Você lá apresenta os títulos e aí fazem uma seleção. Só que por muito tempo, 2002, 2003, 2004, 2005, a gente tinha prova para pedagogo temporário na aeronáutica. Então muita gente não sabe e a gente vai trazer algumas questões aqui que são importantes. Embora a gente use como livro base o livro da Ilza Martins Santana, a gente vai mostrar algumas relações com o Lucchesi, por exemplo, né? Olha só essa questão. Diante da intensa utilização das notas e conceitos na prática escolar e da própria legislação educacional, que determina o uso de uma forma de registro dos resultados de aprendizagem, não há como de imediato eliminar as notas e os conceitos da vida escolar. Perceba que aqui ele está dizendo que a vida escolar ela está intrinsecamente ligada à ideia de atribuir notas, de examinar, em função disso, é possível pedagogicamente sanar essa dificuldade pelo estabelecimento de conhecimentos, habilidades e hábitos mínimos, ou seja, definir aquilo que é o mínimo a ser adquirido, né, pelos alunos. E pelo encaminhamento do ensino a partir dessa definição. Perceba que aqui o texto da questão traz o enunciado, mas o que é mais importante para nós é o que ela vai dizer agora ao final. Com base na distinção feita pelo autor entre os conceitos de verificação e de avaliação, numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Basicamente, ele está dizendo o seguinte: verificação é um ato de identificar, atribuir notas, e avaliação é um processo
né? Vai além. Não só o Lucchesi, como a própria Ilza Martins Santana vai trazer isso para nós, tá bom? Então é sobre isso que a gente está falando aqui, né, e trazendo com muita observação. Então, muita atenção a isso aqui, porque ele vai dizer para você a diferença entre avaliação e verificação. É isso que ele quer. Então, ele quer que você faça a diferenciação entre uma coisa e outra. Entendendo já esses conceitos, entendendo o conteúdo que a gente trabalhou com a Ilza Martins Santana aqui no livro base nosso, você já responderia essa questão. Vamos lá. Primeira questão diz assim, primeira assertiva. É um diagnóstico da qualidade dos resultados intermediários e finais. Intermediários e finais. Diagnóstico. E aí, será que isso é uma avaliação ou uma verificação? Se é um diagnóstico, você está fazendo você está identificando para depois tomar uma atitude. A gente está falando de uma avaliação, ok? Implica uma tomada de decisão. Opa, se falou de tomada de decisão, eu falei isso várias vezes ao longo da nossa aula. Quem está comigo aqui assistindo a parte teórica desse livro, eu falo direto. Toda vez que a gente tem uma tomada de decisão, a avaliação, ela pressupõe uma tomada de decisão. A verificação, ela morre. Eu até brinquei que verifica, ó, verifica, verificação, né? Aí você, o que é mais importante? Se verifica. Deixa eu apagar aqui, ó. Verifica significa que vai ficar. Só tem ficar em verificação. Ó, verifica. Só tem fica em verificação. Ou seja, é congelado. Congela. Já a avaliação tem ação. Aí você vai falar assim, poxa, em verificação também tem ação. Não, tem ação. Mas antes, o que é mais importante? O que fica? É congelado. Você grava assim porque pode ajudar. Se fica, congela, é verificação. Morre naquele ponto ali. A avaliação ela vai além. Ela vai além do fica, tá? A avaliação ela vai além do fica. Então aqui, se tem uma tomada de decisão para que o aluno possa avançar no seu processo de aprendizagem, é um processo cíclico de mudança, de transformação, é uma avaliação. Opa, botei o número 2 aqui, mas é o número 1. Tá? Então, número 1 aqui, tá? A gente já tem a nossa resposta se desenhando aqui. 1, 1. Constitui-se pela observação, obtenção, análise, síntese dos dados que delimitam o objetivo ou ato com o qual se está trabalhando. Observação, obtenção. Eu estou ficando só na obtenção. Análise e síntese dos dados, juntando os dados. Cuidado com esse análise aqui. Você pode achar assim, poxa, mas ele tem uma análise aqui, está querendo dizer que vai além. Não necessariamente. Aqui ele não está dizendo isso. Ele está falando análise de observar. Tanto que ele bota aqui, ó, observação, obtenção, análise e síntese. Ou seja, aglutinar, aglutinar aquela informação. A gente está falando isso aqui enquanto uma verificação, tá? Exige uma atribuição de valor. Exige uma atribuição de valor ou qualidade que se processa a partir da comparação do objeto avaliado a um padrão previamente definido. Essa ideia de comparação, ela é intrínseca à ideia de avaliação, ok? Porque a avaliação ela vai fazer, tendo um padrão, aquilo que está estipulado, definido como um padrão, você vai ter, por comparação, né, atribuir um valor, uma qualidade, dentro de uma comparação que você considera como média, como padrão, como um mínimo ali a ser atingido. Então, a gente tem o número 1 aqui, a avaliação. Encerra-se com a obtenção do dado. Olha só como que essa questão ela te dá um bom, eh, um bom panorama do que a gente está buscando. Encerra-se. Enquanto aqui é um processo de tomada de decisão, né? Então, é um diagnóstico da qualidade. Então, a gente pode dizer aqui, ó, que se encerra, ela está congelada, ela morre só na obtenção do dado, da informação, sem exigência de consequências novas e significativas. A gente sabe que isso aqui com certeza é número 2, tá? Então a gente tem 1, 2, 1, 2, 1, 2, nossa resposta aqui. Então você já tem aí na sua resposta a letra A, ok? No seu material que você recebeu aí é a letra A, a nossa resposta. Percebeu? Se encerra na obtenção do dado, na identificação
aquela informação, é uma verificação. Se vai além, uma tomada de decisão, busca uma transformação, mesmo que seja uma avaliação enquanto comparação a um outro padrão, se vai além, esse processo é uma avaliação, tá? Então, atenção a isso aí. Nossa resposta, então, com certeza é a letra A, aqui, ó, tá? Então, o gabarito da 1 é a letra A. Beleza? E aí, o que você está achando dessa aula? Diga para mim se esse conteúdo está fazendo sentido, se essa resolução das questões está te ajudando a entender melhor esse conteúdo, que não é um conteúdo simples, tá? Não é um conteúdo fácil. Eu tenho certeza que você está aí trabalhando com muita observação, né, naquilo que a gente está trazendo, ok? E aí, vamos para mais questões? Bora? Simbora lá. Ainda nesse concurso aqui que a gente está trabalhando, a gente vai perceber que questões envolvendo as modalidades da avaliação, a diagnóstica, a formativa e a somativa, são questões que aparecem em vários concursos, gente. A gente pode dizer que isso é uma carta marcada em relação a concursos, tá? Sempre, 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 sempre. Sempre vai ter uma questão sobre avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Muita atenção a isso, gente. Muita atenção mesmo, porque isso aqui é carta marcada de prova, tá bom? Vamos lá. Diz assim a questão, para você relacionar, tá? Diagnóstica, formativa e somativa. Precisa conhecer para poder responder isso aí, tá? Então vamos lá. Realiza, ou seja, está realizada ali, né? Durante todo o decorrer do período letivo. Então, ela está realizada durante todo o período letivo. Todo o decorrer do período letivo. Que avaliação é essa que é feita durante todo, todo o período letivo? Você vai fazendo porque é um processo. Tá? Se é todo, é um processo. Lembrou? A fim de verificar se os objetivos previstos estão sendo atingidos. É um processo, você está avaliando a execução, se está funcionando. Então, aqui a gente está trazendo a ideia de uma avaliação formativa. Consiste em classificar, normalmente ao final, né, de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecido. Quem classifica é uma avaliação somativa. Então, aqui a gente pode colocar número 3 aqui. Tá? A gente pode dizer isso aqui. Consiste em classificar os alunos de acordo com os níveis de aproveitamento previamente estabelecidos. Será que é isso aqui mesmo? Vamos ver? Se você marcou diferente, coloque para mim o que você marcou. Diga para mim o que você marcaria nessa questão aqui. É uma questão bem interessante, né? Diga aí. Belezinha, né, gente? Colocamos aqui, então, número 2, aqui, tá? Na avaliação formativa, na primeiro parênteses aí. Depois a gente tem ali o número 3 na avaliação somativa, classificar, né? E aí, ó, está muito ligado ao mecanismo de feedback. Acho que isso aqui é interessante para a gente poder pensar, né? Essa relação aí com o mecanismo de feedback, acho que é legal a gente poder pensar dessa forma, porque a gente tem aqui, ó, grandes elementos a serem estudados, tá bom? Olha só que legal, ó, tá aqui. Muito ligado ao mecanismo de feedback. A gente está falando de quê exatamente, né? Então, a gente está falando da avaliação formativa. Então, de alguma forma aqui agora, ó, está muito ligado ao mecanismo de feedback. A gente está falando de processo também, ok? Então, essa também é formativa, porque o feedback ele vai sendo utilizado para possibilitar reformulações no trabalho, ou seja, é um processo, vai visando ali ao aperfeiçoamento, né? Então, a gente está buscando aqui a ideia de ser formativa aqui também, tá? Então, essa daqui é formativa. E aí, o que você está achando dessa questão? Você está conseguindo resolver facilmente? Resposta, então, 2, 3 e 2, tá? Aí, no finalzinho, utilizada para caracterizar eventuais problemas de aprendizagem e identificar possíveis causas. A gente faz uma identificação de possíveis causas de saúde fazendo um diagnóstico. Lembrou da ideia médica de fazer um diagnóstico? E aí você faz uma identificação de possíveis causas. Então, aqui é a nossa avaliação diagnóstica. Através dela, a nossa avaliação, pontinho, pontinho, o professor constata se os alunos estão ou não preparados para adquirir novos conhecimentos. Da mesma forma, uma avaliação diagnóstica. Você faz ali no iniciozinho, para ver se ele começou o sexto ano, né? E faz ali uma avaliação diagnóstica, se ele está dominando os processos básicos da matemática, então as funções elementares, para depois você seguir com o conteúdo. Então, nossa resposta aqui, 2, 3, 1, 1, a gente tem aqui
23211, né? 23211 só pode ser a nossa letra C. 23211. Muita gente que escorrega nessa questão aqui, tá, gente? E muita gente sendo reprovada em concurso porque erra questões ligadas à avaliação diagnóstica, formativa e somativa. Principalmente porque ele tem coisas bem pequenininhas para serem identificadas, elementos bem simples, mas cruciais para você definir uma resposta. Lembrar das palavras-chave te ajudam muito, tá? A você eh, fechar bem aí essa questão aí ligada às funções da avaliação. Então, resposta nessa questão, letra C, tá? É a nossa questão número 2, ok? Questão número 2, resposta letra C. Questão 2, resposta letra C. Vamos para a questão número 3. Ainda nessa pegada aqui, tá? De trazer a questão das funções. Perceba que isso cai muito em prova, e aqui a gente está falando de concurso de carreira para aeronáutica, o quadro de apoio, é isso mesmo. Você que já ouviu falar do quadro de apoio aí, concurso do quadro de apoio é um concurso muito disputado. Até 2024, até 2023 a gente teve esse concurso, em 2024 não teve, a gente não sabe se vai acontecer de novo. Mas perceba como esse assunto aparece em vários concursos, até para temporário. Eu vou mostrar aqui agora da aeronáutica e vou mostrar da marinha. Todos os concursos na área da educação que tem lá no seu edital, avaliação, cobram isso aqui. Então não tem para onde correr. Seja para concursos de prefeituras, concursos militares, você precisa dominar esse assunto, tá? E essa aula de hoje ela é para você dominar, sair daqui dominando mesmo, tá? Passei direto aqui as assertivas, ainda bem que não mostrei a resposta. Ó, questão número 3, tá? A gente está resolvendo a questão número 3 aqui agora. Associe as colunas de Lucchesi, tá? Então, normalmente tem isso aqui também. Esse é um tipo de questão bem difícil. Normalmente você tem uma característica e pede qual a avaliação. Classifica os alunos ao final. Que classifica os alunos ao final do período de aprendizagem. Então, a gente está falando de uma somativa, tá? A gente vai concluir um pouco esse raciocínio que a gente fez antes. Essa aqui é uma questão até fácil. 3 aqui, né? Então, vamos botar o número 3 aqui em cima. Proporciona informações acerca das capacidades do aluno antes de iniciar um processo de ensino-aprendizagem. Ficou fácil, né? Antes de iniciar, antes de começar um ciclo, aqui a gente está falando de diagnóstico. Então, número 1 aqui também. Determina o grau de domínio ali do aluno em uma área de aprendizagem, permitindo outorgar ou uma qualificação ao final de um período de aprendizagem, de acordo com os livros. Outorgar, eu vou dar ali um certificado quando ele faz uma prova, uma avaliação somativa, ok? É ao final. Permite constatar se de fato os alunos estão atingindo os objetivos pretendidos, verificando a compatibilidade entre esses e os resultados efetivamente alcançados durante o desenvolvimento das atividades propostas. Então, a gente está falando de uma avaliação formativa. Tá? Então, essa é uma questão que eu considero relativamente fácil. Né? Caiu no quadro de apoio aí para 2015. Se você achou essa prova fácil, né? Essa questão simples, entre na turma do quadro de apoio, a nossa turma Pegasus. Fale com a gente, tá? Entre na nossa turma Pegasus. Comece agora mesmo a se preparar para o quadro de apoio. São questões parecidas com essa daqui que você vai encontrar na hora da prova. Isso vai te ajudar a se preparar de maneira bem sólida, robusta. É óbvio que não cai só isso aqui, né, gente? Eu considero a banca do quadro de apoio uma banca bem inteligente, uma prova bem exequível, né? Mas por um tempo a gente ficou sem ter aí, né? No caso, 2024 a gente não teve. Vamos ver se em 2025 a gente vai ter esse concurso e sucessivamente a gente vai continuar aí tendo ou não o quadro de apoio. Eu faço muito voto aí, né, de que a gente volte a ter esse concurso, porque é um concurso bem interessante e que a gente tem aí logrado muito êxito. Em 2022 a gente teve uma aprovação, em 2025 a gente também teve 100% aí de aprovação, né? São 2 vagas. A primeira colocada, Tereza Ferreira, vocês já conhecem, né? Ela faz participações aqui comigo, faz depoimentos, ela faz parte das lives que a gente traz aqui. Ela agora fez uma live que ela conta o que ela está fazendo depois de formada. Então, se você tiver curiosidade depois, siga lá as nossas redes sociais, ative o sininho, se inscreva no nosso canal do YouTube e veja, o Comigo Foi Assim, da Tereza Ferreira, tá? Ela fala sobre isso aí. Beleza? Então, resposta, a gente tem aqui 3-1, 3-2, letra D, ok? Resposta, então, letra D. Ok? Então, questão número 3, resposta, letra D.
Vai anotando no seu gabarito aí. E aí, tá acertando? Tá fazendo sentido esse conteúdo para você? Conta para mim aí. Questão número 4, ainda do quadro de apoio. Agora já é uma questão mais recente, 2020. Perceba como que esse assunto aparece sempre. A avaliação pode ser classificada de diferentes formas. Quanto à sua abrangência, pode ser sistêmica, institucional ou de classe, é que ela apresenta, né, uma classificação. Quanto à abrangência, pode ser sistêmica, institucional ou de classe. Pode ser o SIC, tá? Quanto à abrangência. Quanto aos seus objetivos, ela pode ser classificatória ou diagnóstica. Quanto à periodicidade, pode ser anual, semestral, trimestral, mensal, semanal, diária, enfim. Cada uma dessas classificações envolve uma dimensão, tá? É uma dimensão que sustenta essa prática. É uma dimensão que está sustentando essa prática avaliativa. A dimensão formativa da avaliação da aprendizagem caracteriza-se por. Perceba que ela faz uma introdução, mas se você tivesse lido somente isso aqui, ó, você já resolveria a questão. A dimensão formativa da avaliação. A questão número 4 está cobrando isso. Seu diagnóstico da situação da aprendizagem do aluno no início de cada ano letivo, isso é uma característica formativa? Não, isso aqui é da diagnóstica, né? Seu caráter classificatório e controlador, opa, isso aqui é somativa. Não pode ser a nossa. A gente está procurando a dimensão formativa. Sua função processual, descritiva e qualitativa, capaz de indicar os êxitos e as dificuldades do aluno ao longo do trabalho. Perceba que tem palavrinhas que são mais importantes aqui, que são destacadas como a nossa resposta correta. Então, a gente tem aqui a nossa resposta brilhando aqui, né, para nós. Muito fácil. Por isso que eu digo que esse concurso ele é um concurso que consegue avaliar, ele faz questões bem elaboradas. Tomara que volte. Sua organização e seu arquivamento de registros das provas escolares, selecionados por eles próprios, com o objetivo de fornecer uma síntese do percurso da aprendizagem do aluno. Sua organização e seu arquivamento de registros das provas escolares, selecionados por eles próprios, com o objetivo de fornecer uma síntese do percurso da aprendizagem do aluno. É síntese, ao final, né, não é a ideia do processo, né, não é só uma síntese, é sim indicar êxitos, identificar, melhorar, apontamentos, né, uma função mais propositiva. Né, isso é a função, a dimensão formativa que a gente está trazendo. Então, a nossa resposta número 4 com certeza aí é a letra C, tá bom? Tranquilinha, tranquilinha, né? Uma questão bem tranquila para a gente resolver. E aí, gostou dessa aula? Tá gostando? Comente aqui. Questão número 5. Agora a gente vai ver a questão número 5. Já que a questão número 4, a gente viu aqui que a resposta é a letra C. Número 5. Ainda do quadro de apoio, tá? Trazendo uma questão ainda do quadro de apoio para você exercitar aqui e conhecer mais um pouquinho, né, dessa banca aí, né? Na verdade, teve uma mudança de banca, mas pelo menos conhecendo melhor esse concurso. Considerando as funções da avaliação, perceba que as funções aparecem de novo, né, como um tópico importante de prova. Relacione, relacione as funções com as respectivas características dadas a seguir. Os números serão utilizados mais uma vez, mais de uma vez. Ela está sinalizando isso para você. Determina se os objetivos propostos, questão número 5, determina se os objetivos propostos para o processo de ensino-aprendizagem foram ou não atingidos. Se está relacionado ao processo, se foi ou não atingido, a gente está falando de uma dimensão formativa. Tá? Número 1 aqui. É utilizado com o propósito de atribuir ao aluno uma nota ou conceito final para os fins de promoção. Opa, final, fins de promoção, somativa, né? A gente já tem aí nossa resposta já aparecendo para nós. 1, 2. Oferece ao aluno informações sobre o seu progresso. Progresso, a gente está falando de um processo, ok? Então já sabe que aqui vai ser formativa. Fazendo conhecer seus avanços, bem como suas dificuldades, para poder superá-las, ajudando ali a ação discente. Então, a gente tem a número 1 aí. Consiste em classificar resultados obtidos pelos alunos ao final de um semestre, ano, curso, tendo por base os níveis de aproveitamento pré-estabelecidos. Aqui, ó, cuidado com essa pegadinha aqui. Tem uns pré-estabelecidos aqui, mas ele está falando de classificar conforme aquilo que foi definido. Tem gente que vê pré-estabelecido ali, vai logo marcando diagnóstico, né? Mas aqui não tem nem diagnóstico para te confundir. Aqui nesse caso, o que envolve classificar é a somativa, tá? Vou apagar essas marcações para você não se enrolar aqui. Beleza? Então tem algumas palavrinhas que são
principais, por exemplo, a ideia de processo, atribuir nota, fins de promoção, a ideia do progresso aqui também como formativa, classificar, ao final. Então, são sempre elementos que vão aparecendo na resposta que vão te dando direção para o gabarito, tá? Assume uma dimensão orientadora, fornecendo dados para o replanejamento da prática docente e orientando o estudo contínuo e sistemático do aluno. Assume uma dimensão orientadora, fornecendo dados para o replanejamento da prática docente e orientando o estudo contínuo. Dimensão orientadora, replanejamento, ou seja, reconfigurar. A gente está trazendo a ideia de processo aqui, né? Então, a gente tem aqui o número 1. Então, a gente tem 1, 2, 1, 2, 1. Então, a única resposta aí, conforme o material que você recebeu, é a letra B, né? Então, é a nossa resposta aqui, ó. 1, 2, 1, 2, 1. Então, questão número 5, resposta letra B. E aí, tá fazendo sentido esse conteúdo? Você está conseguindo aprender de uma vez por todas, né, essa ideia do que traz aí de avaliação? Lembrando que a gente está trazendo questões que não são tão difíceis, mas são questões que a gente costuma dizer que são sínteses, né, para a gente poder entender mais esse conteúdo. Agora, olha só, vamos trazer uma questão aqui com base no livro que a gente propôs para a aula de hoje. A gente está caminhando para o finalzinho dessa aula aqui, tá? Esse livrinho aqui, ó, tão importante. A gente trabalhou isso ao longo da nossa preparação, aí os alunos da nossa turma Cisne Branco, quando a gente trabalhou esse livro Santana. Quando você olhar Santana, a gente está falando desse livro, tá? Esse livro tão importante, porque avaliar, como avaliar. Ó, esse livrinho aí, minha versão é bem antiga. E a número 6 diz o seguinte: o acompanhamento sistemático dos alunos nas diferentes etapas, no que se refere à utilização de questões dissertativas, caracteriza a avaliação como um processo que. Perceba que aqui está falando de avaliação e de questões dissertativas. Você, que acompanhou o nosso conteúdo lá, viu o nosso. Da nossa turma Cisne Branco, a gente trabalhou muito isso aqui. A questão número 6, ela traz a ideia de contínuo, seletivo. Será que é seletivo? A ideia de seletividade está aqui, dentro da ideia de questões dissertativas, da avaliação como um processo ali? Acho que não, né? Cooperativo, discriminatório, compreensivo e cumulativo? A ideia de cumulativo, sim, né? A ideia de compreensivo também, mas discriminatório não. Tá? A própria autora ela vai dizer que a resposta para essa nossa questão aqui, o acompanhamento sistemático, tem a ver com a ideia de continuidade, tá? De continuidade, de ser compreensivo, né? Um processo compreensivo, ou seja, um processo de compreensão, cumulativo também e também descritivo, tá? No que diz respeito a esse acompanhamento sistemático, né, a utilização de questões dissertativas, elas permitem que você faça esse tipo de relação. Perceba como a prova da Marinha, e aqui eu chamo sua atenção, a prova da Marinha ela gosta de colocar vários elementos na sua assertiva e também trazer a combinação desses elementos nas outras assertivas. Perceba que o contínuo apareceu aqui, né, o cumulativo apareceu aqui também, o compreensivo apareceu aqui. Aqui, ó, tem umas pegadinhas que você tem que se ligar. Ó. A ideia de normativo não cabe, a ideia de seletivo também não cabe. Olha o normativo aparecendo aqui de novo. Tá vendo? Para você se confundir, ela botou aqui e aqui. A ideia do discriminatório também não cabe, mas ela apresentou aqui também. A ideia do contínuo, que estava dentro, ela apresentou tanto na sua resposta, quanto também aqui. Ó. Percebeu? Mas a nossa resposta completa é a letra C. Tá? É muito interessante pensar nisso aqui, porque olha só, a letra C e a D. A letra C e a D. Só o seletivo, né? Ah, não, tem um discriminatório também. Mas ela apresentou isso aqui tudo como correto. E assim a banca da Marinha vai brincando. Então, nossa resposta é a número 6, letra C. Johnny, não sei onde estudar isso, não consegui. Estou assistindo essa aula aqui pelo canal do YouTube. Eu nunca tinha ouvido falar sobre essas temáticas, sobre essa abordagem que você fez aí sobre a Santana. Pois é por isso que a prova da Marinha é tão difícil, que ela faz abordagens muito pontuais e cirúrgicas sobre o livro, sobre a referência. E os nossos alunos tiveram uma aula radiografando esse livro que eu estou mencionando aqui, tá? Então, por isso que eles já acertaram aí. E se você não faz parte da nossa turma, é uma grande oportunidade para você entrar, tá bom? Manda mensagem lá para gente e conheça mais a turma Cisne Branco. Bom, olha só essa questãozinha aqui na número 7. Questãozinha 7 é bem interessante, ó. Com relação à técnica ou instrumentos e sua respectiva definição ou pressuposto básico, né, para a utilização, você vai colocar verdadeiro ou falso
assinando depois a opção que mais esteja correta lá que a gente está vendo aqui, ó. Você viu aí A, B, C e D, tá? Vamos lá. Número 7. Diz assim: observação. Perceba que é aqui o seguinte: se você é nosso aluno aqui, né, da turma Cisne Branco, você estudou naquela aula completona, 1 hora de aula falando só sobre os instrumentos. É preciso conhecer os instrumentos para poder responder as questões. Essa é uma questão da Marinha. Então a Marinha ela vai fazer questões bem complexas nesse sentido, tá? Trazer muito texto, tá? Ela tem esse perfil, né, trazer muitos textos. Ela normalmente inverte as características de um com o outro, tá? Então, é muita atenção a isso aí. Observação: não registros definitivos realizados no início ou no fim do processo de ensino a partir de percepções espontâneas, por meio das quais as informações são utilizadas como base para avaliações somativas. A observação, ela não é isso, tá, gente? Ela não é isso. Tá? Então, observação, não registros definitivos realizados no início ou no fim, isso aí não é a característica que a gente está vendo ali como uma observação, tá? Não é mesmo. Então, gente, um detalhe importante dessa questão aqui é que você pode olhar assim, poxa, mas por que que ela não é correta? Olha só, perceba que aqui na nossa assertiva, você tem um elemento aqui, ó, no início ou no fim do processo. A observação acontece ao longo, né? E normalmente não para avaliações somativas, e sim avaliações formativas. Tá? Então, atenção, que a Marinha gosta de fazer isso, a pegadinha está no detalhe, nas entrelinhas, numa coisinha que ela muda, tá? Mapas conceituais podem ser utilizados como estratégias de ensino, um instrumento de avaliação, aumentam as possibilidades de construção de significados e permitem é, separar a informação significativa daquela que é trivial? Sim, né? Isso mesmo, né? Então, o mapa mental, ele tem essa possibilidade, o mapa conceitual, melhor dizendo, né? O mapa conceitual, ele tem essa possibilidade aqui, né? De trazer justamente essa correlação, né, usado ele como estratégia de ensino, você separa a informação que é significativa da trivial, você vai correlacionando aquilo que tem mais relevância, né? Fazendo setas, fazendo direcionamentos ali para aquilo que tem mais importância a ser trabalhado, tá bom? Então, é muito importante a gente poder explorar isso aí dentro do mapa conceitual, tá? A gente pode utilizar isso facilmente, então a gente tem aqui como verdadeiro, tá? Autoavaliação, gente. Autoavaliação a gente está falando de quê? É quando o aluno, né, ele vai avaliar a si mesmo, né, desempenho, atitude, numa perspectiva de autonomia. A ideia de autonomia e de autorregulação ela é intrínseca à ideia de autoavaliação, né? Então, o aluno vai se envolvendo, vai criando responsabilidade nesse seu processo de aprendizagem. Então, a gente vê isso aqui como correto, tá? Tá corretinho, não tem nada de errado, não. Tá? Então, verdadeiro aqui. Então, a gente já tem a nossa resposta sendo desenhada como falso, verdadeiro e verdadeiro. Aqui você já pode começar a olhar a tua resposta lá, aquilo que pode aparecer como uma resposta correta. A Marinha não tem o costume de dar a dica já na primeira, né? Ou nas 3 primeiras. Vamos ver essa alternativa aqui? Só para você dar uma olhada, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Ó, ela brincou um pouquinho aqui, ó. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Aí ela já tem um falso e verdadeiro aqui. Aí os outros você poderia eliminar, né? Elimina, elimina, elimina. Aí o que que o aluno faz? Será que eu tenho certeza que isso aqui é verdadeiro? Aí ele começa a ficar na dúvida entre B e C, né? Entre D e C. B e D, né? Mas aqui a nossa resposta está se desenhando para a letra D. Vamos ver se as duas assertivas estão erradas? Olha só. Portfólio, coleção de trabalhos realizados pelo aluno. Até aqui tudo bem? A partir da construção das pastas de cada disciplina, nas quais reúne e organiza todo o material distribuído em aula, inclusive os relatórios de trabalhos concluídos. Gente, olha só. O portfólio, ele é uma coleção de trabalho produzido pelo aluno, não realizado só pelo aluno. Não é só aquilo que é distribuído, mas o portfólio é uma ideia, né, que você vai fazer a partir de uma coleção de algo que o aluno produziu, não só que foi distribuído. Tá? Então a pegadinha estava aqui. Ó. Se for distribuído em aula, pode ser só uma coleção, um arquivo. Né? Cuidado com essa diferença de portfólio e arquivo. Então a nossa questão aqui, falsa. Prova escrita. Instrumento permite coletar informações sobre os conhecimentos e habilidades de um aluno? Tudo bem, até aí. De forma a abarcar todos os objetivos e conteúdos trabalhados em uma unidade ou curso, você não vai conseguir abarcar todos, né? Você vai fazer uma seleção daquilo que é mais importante. Tá? Então, a prova escrita, nesse sentido aqui, ela é um instrumento falso aqui. Tá? Então, a nossa resposta é a letra D. D. Então, número 7, resposta a letra D. Ok? Prova da Marinha é uma prova chatinha, é uma prova que pega no detalhe, que você tem que olhar o livro, né? Às vezes você vai lá, poxa, eu não concordo, tá? Não concordo, mas tá no livro.
Tá lá no livro. Então você que já conhece a prova da Marinha, a resposta aí, ó, 7, letra D. É assim que a Marinha faz. É você olhar, ver o que que errou, tentar encontrar no livro e tentar buscar a resposta. Outra coisa que a Marinha cobra muito, gente, é a ideia da função geral e da função específica da avaliação. Eu falei isso ao longo da nossa aula, você que está assistindo essa aula aqui e é nosso aluno da turma Cisne Branco, eu falei, olha, isso aqui cai bastante. Função geral e função específica da avaliação da aprendizagem. Olhou essa questão aqui, bateu o olho e já respondeu. Porque o aluno, né, da turma Cisne Branco, ele está muito acostumado com essa explicação que eu dou. Eu falo sempre, função geral da avaliação e função específica, tá? Possibilitar a seleção e a classificação de pessoal é uma função geral da avaliação? Sim, é uma função geral. Então, o resto, ó, melhorar a aprendizagem do ensino, facilitar o diagnóstico, promover, agrupar os alunos, interpretar os resultados. Nenhuma dessas aqui são funções gerais, tá? A única nossa resposta aqui é justamente possibilitar a seleção e a classificação do pessoal, de pessoal, né? Poxa, Johnny, eu queria que você me explicasse melhor isso aí. Pois é, tá lá no livro. Você tem que ter estudado o livro da Ilza Martins Santana, mas eu vou te explicar rapidamente. Primeiro que eu vou dizer lá que a avaliação dos resultados, né, ela permite muitas coisas. Uma das coisas que ela permite duas coisas, na verdade. Oferecer informações fundamentais para o processo de tomada de decisão e quanto ao currículo e melhorar o ensino de aprendizagem, né, ensino-aprendizagem. Então, é uma função da avaliação, não uma função geral, tá? Então aqui que ela faz uma pegadinha, uma função, né? Na verdade, o que ela permite, digamos assim, né? É o que ela permite. Então aqui estava a pegadinha. Você podia ficar entre a A e a B. Só que ela classifica as funções gerais e as funções específicas. As funções gerais são fornecer bases para o planejamento. É uma função geral da avaliação. Possibilitar a seleção e a classificação de pessoal, né, professores, alunos e especialistas, que é a única opção possível aqui na nossa resposta. A outra função geral é ajustar políticas e práticas curriculares. Ela coloca isso lá no livro, né? Então, você também fica ligado nisso aí, porque já caiu essa parte de ajustar políticas e práticas curriculares. Eu falei lá ao longo da nossa aula, você que é meu aluno da turma Cisne Branco, eu falei, ó, isso aqui vai cair em prova. Tá marcado isso aí, tem uma gravação eu falando aí, falando, ó, isso aqui vai cair em prova. A banca da Marinha adora cobrar função geral e função específica. E o contrário, gente. Aí ela pegou no contrapé, né? Facilitar o diagnóstico, é uma função específica. Na verdade, gente, melhorar a aprendizagem e o ensino também é uma função específica, né? Ela cita lá que permite melhorar o processo de ensino-aprendizagem, é uma função que permite, mas quando ela fala melhorar a aprendizagem e o ensino, é uma função específica da avaliação. Então, isso aqui também é uma função específica, né? Se ele colocasse assim, melhorar o processo ensino-aprendizagem. Aí você fala, pô, mas não é a mesma coisa, melhorar a aprendizagem e ensino? Só que isso é o texto literal, né, do livro. A Marinha cobra a literalidade. Tá? Se ela colocasse lá, melhorar o processo ensino-aprendizagem, seria o que a avaliação permite. Então ela fez o seguinte: ela catou um monte de função específica, todas essas aqui são funções específicas, promover, né, agrupar os alunos, fazer o aspecto de classificação aqui, né? Ela coloca lá no livro também, lá na página 37. Isso é uma função específica. Interpretar os resultados também é uma função específica. Uma outra função específica, facilitar o diagnóstico. Estabelecer situações individuais de aprendizagem também é uma função específica. Então, ela colocou um monte de função específica e jogou uma função geral. E mandou você marcar a função geral. E aí, se o aluno não sabe, não tem jeito. Ele erra. E aí tem que conhecer o livro, tem que conhecer a obra mesmo, tá? Então, resposta número 8, letra A, tá? Resposta número 8, letra A. A gente está caminhando para o finalzinho da nossa aula, tá? Vamos continuar falando sobre essas funções aqui. E olha o que ela fala aqui da Santana, né? Menciona um programa de avaliação que possui funções gerais e específicas. De novo, a Marinha cobrando isso aqui. Atenção! Eu digo sempre que isso vai cair e cai em prova. Quem pega a prova da Marinha sempre olha para essa temática aqui, tá? Sempre olha para esse tópico das funções da avaliação, tá? Dentro lá da parte 1 do livro. Olha só, assinale a opção que apresenta uma função geral da avaliação. Perceba que aqui é uma outra questão de um outro ano, né, que a Marinha cobrou, né? Então está aqui, ó, função geral de novo sendo cobrada. Perceba que a Marinha adora cobrar isso. A gente viu de um jeito e agora está vendo o outro, tá? Promover e agrupar alunos. A gente já viu que isso aqui é uma função específica da avaliação.
Facilitar o diagnóstico, função específica também. Melhorar a aprendizagem e o ensino. A gente viu que melhorar a aprendizagem e o ensino é uma função de controle, tá? Então, é uma função específica da avaliação. Interpretar os resultados também é uma função específica. E eu falei para vocês que uma das funções, né, gerais, eu mencionei, né, para vocês, que a gente viu anteriormente, que é possibilitar a seleção de classificação de pessoal, ou seja, selecionar o pessoal conforme a demanda ali, né? A partir é uma função geral da avaliação isso. É um norte que ela dá, é uma função macro. Fornecer bases para o planejamento também é uma função macro da avaliação, não é uma função específica, né? E ajustar as práticas e políticas curriculares também está no campo de uma função macro, ou seja, uma função geral da avaliação, que é o que a gente está procurando aqui, uma função geral. Perceberam? A Marinha adora cobrar isso, tá? Então você que vai fazer a prova da Marinha precisa dominar esse conteúdo, precisa mesmo, tá? Atenção ao livro da Santana, essas funções gerais e funções específicas. Então, questão número 9, letra E. A gente vai para a nossa última questão e antes eu quero fazer um convite. Se você ainda não conhece, percebeu que essas questões aqui são muito difíceis, não consegue dominar isso sozinho, tá aí chutando, nunca ouviu falar desses assuntos, vai fazer a prova da Marinha, ou então tomou uma porrada na hora da prova e chegou a esse vídeo aqui, chegou a essa aula, eu quero dizer para você que existe uma forma de ser aprovado na Marinha. Existe uma forma de conseguir dominar as questões da Marinha. Só que você precisa conhecer a nossa turma Cisne Branco, que ela é totalmente focada nesse concurso aí, tá bom? Então venha comigo, seja uma aluna da turma Cisne Branco. Aproveite e receba também um bônus de português, né? A parte de redação lá que a gente entregou um conteúdo gravado. A parte de acompanhamento individualizado, né? Eu tenho direcionamento de vários professores que vocês vão fazer aí, conforme a seleção que vocês fizerem. E tem também o acompanhamento, né? Todo o acompanhamento que a gente faz aí quinzenalmente com os nossos alunos. Estabelecemos um plano de estudo. O aluno não entrega, a gente não entrega só as aulas gravadas, como em muitos cursos vocês devem ter por aí, né? A gente estipula qual livro você vai ter que estudar na ordem. Sempre questões inéditas sendo trazidas, questões sendo trabalhadas com os nossos alunos, sempre para você poder massificar ainda mais o conteúdo, tá bom? É isso que a gente tem a oferecer na turma Cisne Branco, tá? De repente eu vou deixar aqui um videozinho no final, né, para vocês, vou fazer a abertura da plataforma para vocês visualizarem como que é a plataforma, quem está interessado, porque eu vi que tem a galera comentando aí, tem sempre uma galera interessada. Beleza? Vamos lá. Questão número 10. Questão número 10. Última questão também questão da Marinha do Brasil. Olha aqui, Marinha do Brasil sendo trazida para nós aí. Com relação à avaliação diagnóstica, analise as afirmativas abaixo. Diga para mim aí, questão número 10. Então, número 10 é uma questão bem interessante para ser explorada aqui conosco. Eu sempre posso dizer para os nossos alunos, quando você olha uma questão, você precisa estar com um olhar atento aos distratores, aquelas palavrinhas que são características, né, de serem usadas como um fator de eliminação mesmo, tá? Então, atenção a isso, porque a Marinha gosta de fazer uma questão afirmativa e depois vir com um distrator para derrubar o candidato. Atenção a isso, gente, porque eu sempre menciono isso para os nossos alunos da turma Cisne Branco e eles sempre lembram, né? Como eu já conheço bastante essa banca, eu já conheço até a forma deles criarem os distratores. Por exemplo, já já vocês vão entender. A gente está falando de uma avaliação diagnóstica, ok? Visa determinar a presença ou a ausência de conhecimentos. Presença ou ausência, tem tudo a ver com o diagnóstico, não é isso? Além de detectar pré-requisitos. Gente, esses elementos aqui são palavrinhas importantes. A ideia de pré-requisito, presença ou ausência, principalmente a ideia de pré-requisito, tá? No início, é a ideia de uma avaliação diagnóstica, que justamente que a gente está procurando. Então, a gente tem aqui como correta a primeira aqui, tá? A primeira assertiva. Não deve incluir a autoavaliação, pois a tendência dos alunos é imaginar que conhecem um assunto. Como não devem incluir a autoavaliação? A avaliação diagnóstica deve incluir sim a autoavaliação, para o aluno também se localizar diante daquele conhecimento. Será que ele se acha como conhecedor? Então tem que incluir a autoavaliação. Tá? Faz parte, a autoavaliação tem que incluir sim. Então essa questão é uma assertiva falsa. Então, número 2, ela não entra na nossa conta. Permite averiguar a causa de repetidas dificuldades de aprendizagem? Isso é diagnóstico? Sim. Ela consegue averiguar repetidas causas e dificuldades, né? Então a gente tem aqui como resposta também a terceira.
Assertiva é a nossa resposta. Tá? Então a gente tem aqui como verdadeiro. Isso aqui também é verdadeiro. Os alunos e os professores, a partir da avaliação diagnóstica, de forma integrada, reajustarão seus planos de ação. Porque o professor identifica, faz o diagnóstico daquilo que está rolando, ele automaticamente consegue perceber as dificuldades, né? Então ele vai, de forma muito integrada, ele vai conseguir reajustar o seu plano de ação. Ele parte dali. Então, está corretinho também. Então, a gente tem a primeira, a terceira e a quarta estão corretas. Então, a única opção que tem aqui, primeira, terceira e quarta, é justamente a letra E. Primeira, terceira e quarta. Tem aqui, ó, resposta, letra E. Beleza, gente? Tranquilinho? Foi uma questão difícil? Diga para mim aí. Foram questões brabas? Vocês viram o perfil da prova da Marinha, prova da Aeronáutica, para vocês terem uma noção, né, como que essas bancas cobram esse assunto de avaliação. Agora que a gente encerrou esse conteúdo, eu quero mostrar para vocês como funciona as turmas aqui do Mentorizar, tá? Acho que é uma coisa bem interessante. Você joga lá no nosso site www.mentorizar.com.br e aí você vai chegar a essa página aqui, tá bom? A essa página aqui, chegando aqui, você tem a oportunidade de tanto fazer um cadastro para concorrer a bolsas, como conhecer as turmas, tá? Eu tô colocando menorzinho assim para você ver o layout, mas na verdade ele fica assim, ó, tá? Tá dessa forma aqui. E aí você tem aqui as opções, ó. Aqui estão as turmas. Essa aqui é a turma intensiva, a turma de prefeitura, aqui é a turma da aeronáutica, aqui é a turma do exército, tá? Concurso do exército, que a gente teve lá 3 alunas disputando uma vaga, né, de 5 alunas aprovadas, classificadas, na verdade, elas, a gente tinha 3 alunas do Mentorizar, tá? Para uma vaga. Então a gente está esperando aí o processo para ver o que vai acontecer. Mas a gente já tem um marco importante. É o curso que mais classificou na turma, da SFSEX, né? O curso de preparação ultra específico para pedagogia que mais classificou foi o curso Mentorizar aqui, o projeto Mentorizar, e foi o nosso primeiro ano, tá? A nossa primeira turma. A gente está aí aguardando para ver o que vai acontecer no decorrer desse processo, né? O Pegasus eu não preciso nem falar, né? Porque a gente tem a Tereza aí como um grande exemplo, né? Primeira colocada, como eu disse várias vezes. E vocês viram questões desse concurso. Clicou aqui, o valor, gente, ele é igual, tá? Tanto para a turma Verde Oliva, tanto para a turma Pegasus, como para a turma Cisne Branco. São concursos específicos, turmas específicas. Então, quando eu mostrar o valor de um aqui, é o mesmo valor de cada turma, tá? Com algumas especificidades. Por exemplo, a turma Verde Oliva, a banca é a VUNESP. Então, a gente tem ali na parte de português um módulo específico de resolução de português, de questões de português, feito pelo professor Leonardo, né? A turma Pegasus, ela já não tem tanta ênfase assim, não tem uma biografia fechada, é uma biografia aberta. Então, a Pegasus, a gente tem lá um módulo de português, mas a gente não usa o conteúdo de questões comentadas da banca VUNESP, né? Tem esse detalhe também. A turma intensiva é a turma focada em prefeituras, e ela tem uma amplitude maior. E a turma Cisne Branco é a turma que eu estava mencionando aqui várias vezes. Aqui embaixo você tem outros é, infoprodutos, né? Tem um curso completo de legislação educacional com preço que cabe no bolso. Aqui tem os módulos separados. Se você quiser comprar só a legislação educacional para a SFSEX, só o módulo de redação, nosso curso de redação, curso de aulas gravadas, né, de redação. Um curso completo de legislação educacional também para a SFSEX, a gente também tem. O curso de história para a SFSEX, você vai fazer a prova da SFSEX, que é só a parte de história, só de português, só de geografia, tem tudo aqui, né? Tá aqui muito bem delimitado. Beleza? Aqui temos algumas turmas intensivas, se você quiser adquirir só um sprint final, né? Só de correção de questões, que é a turma reta final para a Marinha. Ela não compreende 100% do edital, até porque 100% do edital só a turma Cisne Branco. Aqui tem outras turmas que a gente lançou também, projetos à parte, né? Como o projeto da turma Maricá. E o aulão, né, o aulão da Marinha do Brasil também. Os alunos da turma Cisne Branco, eles ganham o aulão também, tá? Eles ganham o aulão como bônus. E aí tem outros infoprodutos, aqui tem as nossas avaliações. Se você está assistindo essa aula até aqui, chegou até esse vídeo, entre aqui, ó, escreva sua avaliação. Você clicou aqui, você vai ser direcionado para uma página, e aí você vai poder fazer essa avaliação. E aí na avaliação, gente, é uma coisa bem simples. Você vai colocar lá como o material te ajudou, né, como esse conteúdo te ajudou de alguma forma. E aí aqui, ó, você vai colocar as 5 estrelinhas, por favor, né? E escreva aqui, ó,
o mapa mental foi muito produtivo. Lembrando que você vai poder baixar vários materiais do nosso site, tá? Então você vai deixar essa avaliação aqui. Você pode adicionar fotos também, né, dos seus materiais. A gente tem muitos depoimentos aqui, ó. Tem vários depoimentos aqui dos nossos alunos. A nossa nota dá como 5, intacta ali. Eu prefiro que continue assim, então eu peço muita ajuda de vocês. Olha aqui, ó. Aulas presenciais que os nossos alunos colocam lá, ó, como foi ter a relação comigo, ó. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu fechar essa parte aqui, pra vocês verem melhor. Aqui é o mapa mental onde acontece, né, as aulas e tal. Relocalização, não consigo fechar, mas eu consigo abrir isso aqui. Ó, tem aqui, ó, os alunos colocando seus depoimentos, seus respectivos depoimentos aqui, tá? Então, o curso que me direcionou para a realização de um sonho, a Luciara falando aqui, ó. Aula do professor maravilhosa, material de qualidade, de graça, tá vendo? Tem muito material gratuito, né? Então tem aqui, ó. Estou amando ter a oportunidade de ter as aulas do professor Johnny presencialmente. O cara é sensacional, muito paciente, bem objetivo e dedicado. As premonições são as melhores, as aulas com muita excelência e dinamismo. A Patrícia colocou aqui. Então, essa observação é sempre importante. Você ajuda a gente também, né? O curso Mentorizar me proporciona que eu consiga alcançar meus objetivos profissionais através de aulas certeiras, com conteúdos atuais e direcionados. Então, tudo isso aqui está ajudando você. Então, você que já é nosso aluno, ó, perceba que aqui ó, tem o Facebook, tem o Instagram, então jogou Mentorizar no Google, vai achar a gente. Vamos falar da turma Cisne Branco, que é tudo a ver com o que a gente está mencionando aqui. A turma Cisne Branco, como é que está ficando? Lembrando que a turma está sempre em constante movimento, né? A gente está trazendo mais conteúdos. Então, é assim que o aluno ele assiste, tá? Até o momento, eu já carreguei 299 aulas. Cada vídeo é uma aula, né? Então, olha só quanto conteúdo a gente vai chegar aqui. Eu acho que a gente vai bater mais ou menos 600 a 800 aulas aqui, tá? Ao longo desse conteúdo aqui, tá? Ao final, você vai emitir um certificado. O aluno que compra, que adquire a turma Cisne Branco, ele pode emitir um certificado. Nesse momento aqui, o certificado vai constar 299 aulas. Tá vendo aqui? Eu só cliquei em 5, né? Depois que eu carreguei, eu abri para ver como é que estava, 5 aqui. Então, por isso que ele está constando 5 de 299. O aluno só conclui, só ganha o certificado quando ele fecha o total. E aí consta no certificado dele quantas aulas ele já assistiu e hora aula também, né? Perceba como está ficando aqui o nosso módulo, né? O nosso curso. Olha aqui. Os módulos estão sendo criados constantemente. Você já tem aqui o módulo de inicial, comece por aqui. O módulo 2 de Constituição Federal, o módulo 3 de LDB, Base Nacional, 5 Gestão Educacional da LUC, História e Educação do Pilates, né? Dos Pilates lá. Do Demerval Saviani, esse livro tão complexo que muita gente tem dificuldade. Do Cipriano Luquezzi, Tendências Pedagógicas, Filosofia da Educação. Aqui a gente tem Teorias do Currículo, Tomás Tadeu da Silva. Psicologia da Educação, da Iris Barbosa Goulart. Lembrando que não é só eu que gravo aula, tá, gente? Tem outros professores também. Esse aqui foi gravado pelo professor Victor, que ele é coordenador de uma universidade, é professor de pós-graduação. Então, assim, são pessoas altamente gabaritadas. Tem um bônus lá do módulo de redação. História da educação aqui, ó, a gente já falou, né? Aqui a gente está falando, ó, quando tem assuntos, né, que estão sendo construídos, a gente coloca assim em edição, tá vendo? Aqui tem um módulo em edição, para o aluno saber o que está sendo modificado, né? Então ele fica sabendo o que está sendo modificado. Basic Mohan, tá tudo em edição, edição. Ó. Então isso aqui é um prognóstico, né? Uma previsão daquilo que está entrando aqui. Aqui tá entrando, ó, mais assuntos, ó. Roberto Lente está entrando aqui também. Sociologia da Krupa, filosofia. Eu já posso dizer para vocês que esses conteúdos aqui já subiram. O que o pessoal está fazendo é mexendo no marketing aqui, né? Na imagem, na capa do módulo. Então é sobre isso que a gente está falando. Então, vamos fechar 100% do edital. 100% do edital da Marinha do Brasil estará disponível para você, né, na turma Cisne Branco. Então, você que não conhece muito bem aí a turma Cisne Branco, essa é uma oportunidade de você pode também entrar como aqui ó, tem aqui ó, usuário sem acesso. Essa opção aqui é a opção que o aluno consegue ver lá, né, quando ele quer só ter um panorama de como está a turma. Então, essa opção de usuário sem acesso é você que não comprou ainda, tá? Você pode ter lá a opção de ver. Aí o aluno consegue ver essa estrutura, tá? Para os interessados, aqui está o valor, tá? Então, olha só, tá aqui, ó. Deixa eu ver se consigo colocar aqui para vocês, ó. Tá aqui, ó. Tá vendo? 291,67 é o preço por mês que o aluno paga, né? Ele vai investir para poder ser aprovado no concurso do quadro técnico.
Vamos supor que você tomou a decisão de fazer parte de uma das turmas. Você vai digitar www.mentorizar.com.br, né? Digitou mentorizar.com.br no Google, já vai ser direcionado para o nosso site. Vai escolher uma dessas turmas aqui. Vamos supor que você tenha escolhido a turma Cisne Branco. Aí você vai clicar aqui, automaticamente você vai ser redirecionado para a página de vendas, né, da Hotmart aqui. Então, aqui está o valor. Ó, tá vendo aqui, ó? Tem a opção, tá? Aqui. E aqui você já vai ver a estrutura dos módulos. É óbvio que aqui a gente está gravando essa aula, só tem 22 aulas, mas necessariamente isso aqui vai ter 100% do edital. A gente criou um plano de estudo, um plano de entrega, um cronograma de entrega dessas aulas. A equipe de marketing está carregando os módulos rotineiramente. A ideia é que até dezembro de 2024, talvez quando você estiver vendo esse vídeo aqui, já vai ter mais vídeos, mais módulos aqui disponíveis. Então, constantemente você vai perceber, ó, 300 aulas e 71 horas aulas de conteúdo. Tá vendo aqui, ó? O certificado ele vai emitir, né, essa informação. Quando tiver mais horas aula aqui, a gente vai ter muito mais, né? 600 vídeos, totalizando 300 horas de aula e assim sucessivamente. Além disso, tem lá mapas mentais, resumos, conteúdos que vão te ajudar na sua aprovação. Aqui tem o detalhamento da turma, tá? 100% do edital, aulas teóricas, ó. E aqui tem a forma de você fazer o pagamento, né? Tem aqui, ó. Aí, um detalhe importante. Clicou aqui, ir para o carrinho, tá? Você tá vendo aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? R$ 3.500 por ano é a forma que você vai pagar à vista. Vamos supor que eu quero pagar à vista, no Pix, no cartão, enfim. Pagou lá. Johnny, eu quero parcelar. Aí tem uma taxazinha, você vai nesse valor aqui, tá? O que que eu vou fazer para você? Você que está assistindo essa aula aqui, né, e tem a oportunidade, você que já é nosso aluno, você vai poder aplicar um cupom de desconto aqui, ó, tá? Esse cupom de desconto vai te habilitar a ter um desconto na turma. Vamos supor aqui, ó, que você ganhou um cupom de 15% de desconto, tá? Vamos botar um cupom aqui, mentorizar 15. Vamos aplicar esse cupom. Olha só, você ganhou R$ 525 de desconto. Olha quanto você vai pagar só. R$ 2.975. Lembra aquele valor inicial que estava lá? Olha aqui, ó. R$ 3.500. Ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Esse aqui é o valor original. R$ 3.500. Tá vendo aqui, ó? R$ 3.500. Quando você aplicar o cupom de desconto, você automaticamente vai pagar somente R$ 2.975. E você ainda pode parcelar esse valor em 12.296,92. Então aplique agora mesmo esse cupom, né? Tá vendo aqui, ó, cupom mentorizar aplicado. E aí você ainda pode parcelar isso, tá? Você pode parcelar no cartão de crédito. Tem aqui a opção, ó, de você parcelar em até 12 vezes, tá? É obviamente que vai ter uma taxinha do cartão lá, tá? Aqui está constando, ó, o desconto que você recebeu. Então, muitos alunos têm dificuldade de entender isso aqui. Johnny, quero pagar no Pix. Clicou aqui no Pix, vai fazer o pagamento do Pix. Você vai gerar um QR Code e isso vai fazer com que você pague no Pix. Se você é usuário da Hotmart, tem conta na Hotmart, você clicando aqui, você vai gerar também um valor, um saldo da Hotmart aqui, que você pode aplicar, tá? E aí você aplica para poder pagar o valor aqui, tá bom? Cartão de crédito. Aí você vai botar aqui, ó, Johnny, eu quero parcelar em até quantas vezes eu posso parcelar? Em até 12 vezes. Tá aqui em até para vocês, tá vendo? Então, né? Peraí, eu consigo mostrar aqui, ó. É que para vocês não tá aparecendo, para mim tá. Aqui, ó. Em até 12 vezes de 296,92, tá? É engraçado quando eu apresento aqui, para mim tá aparecendo aqui, mas para vocês não. Então é isso, tá? Essa é a lógica. Aqui vai ficar o valor, ó, 12,96,92, tá? Esse é o valor. Quando você aplica o cupom de 15% de desconto. Então, se você não aplicar o cupom, né, se você não aproveitar essa oportunidade, você vai pagar o valor integral, que é isso aqui, ó. Percebeu o quanto tá tendo vantagem de ter ficado aqui até o final? E assim a gente encerra o nosso conteúdo, né, falando da nossa plataforma, falando do nosso conteúdo aqui. E você, que já é aluno da Turma Cisne Branco, já tem essa oportunidade, já aplicou o cupom, está usufruindo de todas as turmas e está usufruindo também dos nossos encontros semanais aí, para você poder usufruir e tirar dúvidas, ter orientação, tá? Foi um prazer ter você por aqui. Assim a gente encerra a nossa aula e a gente se vê no próximo módulo, no próximo conteúdo. Bons estudos, gente. Rumo à farda branca, rumo à Marinha do Brasil. Tchau, tchau.